gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lilian, eu sou a professora aqui do Soma que vai estar com vocês hoje nesse aulão preparado especialmente para você que está se preparando para o concurso do ICMBio, né? Eu sei. Eu sou bióloga, doutora em Ciências Ambientais e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma lei específica que consta lá no edital do concurso do ICMBio, a Lei 13.019 de 2014. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, acomodem-se, pegam um bloquinho de anotações, uma caneta, que a gente já vai começar. Só que antes de começar, eu queria só te lembrar que o Soma dispõe de um preparatório completo para o concurso do ICMBio, tá? Então, além dessa aula, da continuação dela, você vai ter acesso a aulas específicas para todo o conteúdo previsto que vai cair nessa prova que já está chegando. Então, eu te convido para depois dessa aula ir até o nosso site e conhecer tudo que o Soma pode te oferecer, tá certo? Mas agora, chega! Vamos lá? Vamos de aula? Pois muito bem! Esse é o nosso assunto de hoje. Falaremos sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, tá certo? Galera, olha só. Apertei errado. Essa é uma lei muito extensa, né? São muitos artigos, são dezenas de artigos. E a gente não vai conseguir cobri-la numa aulinha de 30 minutos, certo? Então, o que eu fiz? Fui atrás de provas antigas, fiz um levantamento do conteúdo mais recorrente sobre essa temática que o CESP tem cobrado e trouxe aqui hoje para conversar com vocês, tá bom? Então, nós não vamos cobrir a lei em toda a sua extensão. Nós vamos focar nas partes mais importantes dela, tá bom? Isso não exime você de dar uma lida na letra da lei, tá certo? Não deixem de conhecer a lei como um todo, tá? Vamos falar das parcerias entre organizações da sociedade civil e a administração pública. Então, muitas vezes durante essa aula, eu vou me referir a essas organizações como OSCs, tá? E a administração pública como ADM, tá bom? Então, já estou avisando desde já para vocês não se confundirem, tudo bem? Pois toda hora a professora aperta o botão errado. Vamos lá, vamos dar seguimento à nossa aula. Gente, o primeiro artigo da lei, claro, como todas elas, ele vem explicar para que serve essa lei, né? Então, essa lei, ela vai instituir normas gerais para as parcerias entre a ADM e as OSCs, num regime de mútua cooperação. Então, não é um fica coordenando e o outro executando. Não, é uma mútua cooperação, tá? E com o objetivo de atender ao interesse que é público e é recíproco, tá? Ele importa tanto para a ADM quanto para a OSCs, tá certo? Mediante o quê? A execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. E aqui, galera, olha só, no primeiro artigo da lei, ela já traz três definições não, na verdade ela traz três termos que, na minha concepção, são os mais importantes nessa lei. Galera, eu estou escrevendo com o mouse, então não fica uma coisa reta, linear, perdão, tá certo? Ao longo da aula de hoje, a gente vai definir o que são termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação, e você não pode deixar de memorizar, tá bom? O que eles são. Mas, enfim, o que é a Lei 13.019, então? Ela é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, tá bom? E esse título, vamos dizer assim, é conhecido por uma sigla, MIROSC. Então, pode ser que eu use essa sigla ao longo da aula também, tá? E ele é um instrumento, tá? Que vai normatizar essas parcerias. Falaremos delas devagarinho, mas antes da gente falar delas, a gente precisa entender o que a lei define como organização da sociedade civil. No artigo 2º, ela vai trazer várias definições, tá? Mas eu quis aqui ressaltar como ela define organização da sociedade civil. O que você está vendo nesse slide não é o que está lá na letra da lei, aqui já está resumido, tá bom? Então, uma possibilidade seria uma entidade privada sem fins lucrativos que aplica integralmente seus recursos no objeto social,
sem distribuir resultados, excedentes, dividendos ou parcelas do patrimônio, podendo constituir fundo patrimonial ou de reserva, tá? Então, nesse caso, se trata de uma organização da sociedade civil. Além disso, a lei prevê também sociedades cooperativas previstas na Lei 9.867 de 99, que são integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade, voltadas para o combate à pobreza, geração de trabalho, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou agentes técnicos. Além disso, também temos as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público ou de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, uma parceria, ela é firmada quando a administração pública ela precisa desenvolver projetos em áreas em que ela não tem alcance ou ela não tem conhecimento para fazer aquilo sozinha, tá? E ao mesmo tempo, às vezes a gente tem organizações da sociedade civil que têm projetos, têm planejamentos, mas elas não têm condição de executar aquilo ali sozinha. Então ela vai pedir essa parceria com a administração pública, tá bom? Lembrando que o interesse ele tem que ser recíproco e o objeto ele tem que ser de interesse público. Ele tem essa pegada, esse cunho social nos projetos que vão ser realizados por meio dessas parcerias. Tá bom? Certinho? Então vamos continuar. Olha só, como que a lei define então esses instrumentos através dos quais ela vai firmar essas parcerias? Vamos ler, eu vou mostrar para vocês como é que eles se diferenciam, porque eles são muito parecidos, tá? O que vai diferenciar um do outro são pequenos detalhes, e se você aprender, se você memorizar esses detalhes, você vai aprender todos eles sem nenhuma dificuldade. Então vamos ler o primeiro só juntos, olha só, concentra. Termo de colaboração. É um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros. Então, pausa e vamos entender. O que ele está dizendo aqui? Que quando há uma proposta, né? Quando há um projeto, vamos chamar de projeto, tá? Que foi proposto pela administração pública e que vai haver transferência de recurso, aí eles vão firmar um termo de colaboração. Agora, se você prestar atenção para o inciso 8 aí, que define termo de fomento, você vai perceber que o que diferencia um termo de fomento de um termo de colaboração é que quem propõe a ideia vai ser a organização da sociedade civil, tá? Então, tanto o termo de colaboração quanto o termo de fomento, eles envolvem transferência de recurso. O que diferencia é que se a administração propõe a parceria, firma um termo de colaboração. Se é a OSC que propõe a parceria, firma-se um termo de fomento, tá bom? E por último, a gente tem o quê? O acordo de cooperação. O que vai diferenciar este tipo de instrumento dos outros dois? Não há transferência de recurso. Não há transferência de recurso. Então, se a questão trouxer em sua definição que não há transferência de recurso, só tem uma possibilidade, acordo de cooperação. Agora, se houver transferência de recurso, você vai ter que ver quem foi que propôs a parceria. Foi a ADM ou foi a OSC? E aí, decidir, tá certo? Gente, se eu tivesse que ressaltar o artigo mais importante, o tema mais importante dessa lei seria isso daqui. Você tem que entender a diferença entre eles, tá bom? Olha só essa questão aqui de 2021, que foi feita pela banca CESP, tá? A mesma banca do seu concurso. Vamos ler juntos? Acerca do marco regulatório das organizações da sociedade civil, MIROSC, julgue os itens seguintes. Então, essa aqui era uma questão de múltipla escolha que eu adaptei para que ela ficasse no formato certo e errado. Nós vamos ler as 3 alternativas e vamos dizer cada uma delas se está certa ou se está errada, beleza? Primeira. O termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias para a concretização de interesse público e recíproco propostas pela administração pública. Até aqui, tudo bem. Deixa eu achar o meu mouse aqui em cima. Ei, professora. Tá? Quando é a ADM que propõe, firma-se termo de colaboração.
Só que olha, o item termina assim, e que não envolvam transferência de recurso. E aqui está um erro. Por quê? Porque um termo de colaboração é firmado quando há transferência de recurso. Portanto, está errado, tá? Gente, desculpa a letra I, estou escrevendo de mouse. Número 2. Não se aplica a Lei 8666 de 93 às relações estabelecidas entre a ADM e as OSCs. Galera, desde já, a gente não falou sobre isso. Se você já leu a lei, você sabe. Isso aqui está correto, tá? Quando a gente está falando de termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação, a gente vai aplicar a Lei 13.019. A gente não vai aplicar a 8666 e isso está previsto lá. Isso aqui é certo, tá? No artigo 84 desta lei. Tudo bem? Terceiro, é viável celebrar acordo de cooperação. Acordo de cooperação, estão lembrados? Aquele que não envolve transferência de recurso. Para que a OSC, para que a Organização da Sociedade Civil, exerça fiscalização de polícia, desde que não cobre tarifas para tanto. E aí, certo ou errado? Você que ainda não leu a lei pode não saber, mas quem já leu sabe. Está errado. Por quê, galera? Olha só. Lá no artigo 40, a gente vai falar sobre ele já já. Opa, Lele. No artigo 40, essa lei institui o seguinte: é vedada a celebração de parcerias previstas nesta lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, fiscalização, de exercício de poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. Então, não posso firmar a parceria para exercer, né, para delegar o exercício do poder de polícia. Portanto, essa daqui está errada. Certinho? Ótimo! Vamos falar rapidamente sobre os fundamentos desta lei, tá? No que ela se fundamenta. E, de novo, aqui eu não tenho exatamente a letra da lei, aqui já está resumido para você utilizar esses slides como fonte de estudo, tá bom? A lei você encontra aí em qualquer lugar. Isso aqui é um instrumento para você estudar. Bom, fundamentos. Gestão pública democrática, participação social, fortalecimento da sociedade civil, transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, tá? Tudo isso para assegurar o quê? O reconhecimento da participação social como direito do cidadão, a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva, a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável, o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. E não para por aí. A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa, a promoção e a defesa dos direitos humanos, a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente, a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e, por fim, a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões material e imaterial, tá? Então, o que esse artigo aqui quer dizer, né? Quando se firma uma parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil, a gente tem que haver um interesse social nessa parceria, né? E o objetivo é assegurar tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Então, vocês percebam que desses 10 incisos que tem aqui, há um foco muito grande na cidadania, na solidariedade, na inclusão, né? Na participação social, na transparência, na valorização do direito dos povos originários, das comunidades tradicionais, com o meio ambiente. Tudo isso tem que estar em vista quando há de se firmar uma parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Tá bem, gente?
Beleza. Então vamos responder essa questãozinha aqui antes da gente continuar. Olha só, essa é uma questão da banca de vocês, da banca do concurso do ICMBio de 2022. E ela diz o seguinte: segundo a Lei 13.019 de 2014, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, que, propostas pela organização da sociedade civil, então ele já disse aqui quem foi que propôs, presta atenção, envolvam a transferência de recurso, opa, Lelê, é denominado termo de colaboração. E aí? Vou dar um tempinho para você pensar. Lembra, estamos falando de uma parceria proposta pela OSC com transferência de recurso. Qual é o instrumento que vai firmar essa parceria? Vai ser um termo de colaboração? Não, você já sabe que não vai ser. O termo de colaboração é quando a parceria é proposta pela administração pública. Quando é a OSC que propõe, a gente vai ter o quê? Um termo de fomento. Fomento. Portanto, essa questão está errada. Errada. Tá bem? Ótimo. Vamos seguir. Diretrizes fundamentais desta lei, tá? E aqui a gente traz a letra da lei, tá? Quais são as diretrizes fundamentais desta lei? Ai, professora, eu preciso saber isso? Precisa. Eu já vi cobrado em prova, então precisa, tá certo? Primeiro, promoção, fortalecimento institucional, capacitação e incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. Faz sentido, né? Estou firmando uma parceria, eu quero incentivá-la, eu quero capacitá-la, eu quero fortalecê-la para cooperar com o poder público, tá? Segundo, a priorização do controle de resultados. Também é uma diretriz dessa lei, priorizar o controle de resultados. Terceiro, o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação. Tá? Então, cada vez mais incentiva-se que as OSCs mantenham-se atualizados os recursos de ponta, tá? Para essas parcerias. 4. Fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. Então aqui a gente quer cooperação, tá? A gente quer fortalecimento das ações de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Em suas relações com as OSCs. Temos também o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade. De novo, temos aqui a importância da transparência nos processos, a ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. Essa ação tem que ser feita de forma integrada, tá, galera? 7. A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil, tá? 8º, a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos, tá? E a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. E aí você pode estar se perguntando, meu Deus, eu preciso memorizar tudo isso aqui? Eu não diria memorizar, mas você precisa entender mais ou menos para onde que essas diretrizes caminham, tá? Porque sim, eu já vi isso cobrado em prova. A gente vai responder aqui daqui a pouquinho uma questão sobre isso. Então você tem que conhecer quais são as diretrizes fundamentais da Lei 13.019, tá certo? Infelizmente, tá? Mas é uma lei bastante extensa e eu já estou dando um caminho das pedras aqui para vocês. Já falei que você precisa saber a diferença entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Pois é, precisa também conhecer as diretrizes e os princípios que baseiam essa lei, tá certo? E se você quer saber mais sobre essa parte específica do concurso do ICMBio, não deixe de se tornar nosso aluno, tá? A gente tem um preparatório
completo para te ajudar a conseguir essa vaga que você tanto quer, tá certo? Mas vamos continuar. Vamos lá, que estamos longe de terminar essa aula aqui. Vamos responder essa questão aqui de 2021 da sua banca, da banca do ICMBio, o CESP. Olha só. Considerando as disposições da Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, julgue o próximo item. Vamos lá. A referida lei solidifica a tendência da moderna administração pública de aumentar o tamanho do Estado na medida em que permite a participação social na produção de políticas públicas. E aí? O que você acha? Ui, fala aqui olhando para mim. Esse item tem duas coisas que a gente precisa analisar. Você sabe que o CESP, para você considerar uma questão certa, ela tem que estar completamente certa. Se tem alguma coisa que está errada, ela já é um item considerado errado, né? Então, ele fala aqui que existe uma tendência, deixa eu ler, tendência da moderna administração pública de aumentar o tamanho do Estado. Será que existe essa tendência mesmo? Pensa só, se eles instituíram uma lei, né, que dá a possibilidade da administração pública fazer parceria com organizações da sociedade civil para atingir locais, projetos, pessoas que a ADM sozinha não conseguiria, ela está tomando para si o poder, está inchando a máquina do Estado, ou ela está descentralizando, ela está dando poder para que organizações da sociedade civil consigam alcançar objetos que ela sozinha não conseguia, né? Ela está inflando a máquina do Estado ou ela está desinflando, ela está diminuindo, está reduzindo? Está reduzindo, né? Ela está compartilhando atribuições. Então, isso não é uma forma dela aumentar a máquina do Estado e nem é uma tendência moderna que isso esteja acontecendo. Isso não está acontecendo. Cada vez mais tenta-se descentralizar as atribuições do Estado exatamente para reduzir o seu tamanho, tá? Então, vamos voltar lá para a questão. Olha só. Ela solidifica essa tendência de aumentar o tamanho do Estado na medida em que permite a participação social. Se eu estou permitindo a participação social, eu estou aumentando o tamanho do Estado? Não, eu estou diminuindo. Essa questão está errada, tá certo? E a Lei 13.019 é mais um exemplo disso, de que não há essa tendência, tá? Essa lei foi editada com o objetivo de incentivar a iniciativa privada a cooperar com o poder público, a assumir determinadas atividades, tá certo? Então, itemzinho errado, certo? Vamos para o próximo aqui, olha só, eu trouxe dois artigos juntos para a gente conversar sobre eles, o 10 e o 11. O 10 diz o seguinte: a administração pública deverá manter em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento, tá? E no 11 diz o seguinte: a organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. Então, o que esses dois artigos dizem, estão querendo, né? O que a gente precisa tirar desses dois artigos? A necessidade de publicização. E é uma necessidade para ambas as partes. Tanto a administração pública tem que publicar as parcerias que ela firmou nos seus sítios oficiais, e essa publicação ela tem que ficar disponível, mesmo após a vigência do contrato, do instrumento que foi firmado, por 180 dias, tá? Então, mesmo que tenha acabado a vigência, 180 dias depois, ela tem que estar lá publicizada. Ao mesmo tempo, a organização da sociedade civil, ela também tem que publicizar as parcerias que foram firmadas, tá? Em suas sedes oficiais e nos estabelecimentos que atuam ali naquela parceria. Tudo bem? Então, guarda isso. Existe a necessidade de publicização. Lembra do princípio da transparência, né? O objetivo é assegurar a transparência nos processos? Portanto, precisa haver essa publicização, tá bom?
Seguimos. Vamos lá. Próximo. Questãozinha de 2022 da banca. De acordo com a Lei 13.019 de 2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item seguinte. Entre outras despesas, poderão ser pagos com recursos vinculados à parceria, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria, e diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do objeto da parceria assim exigir. O que vocês acham? Lembra que em algumas parcerias há transferência de recursos, né? Será que eu posso utilizar esses recursos para, entre outras coisas, custear, né, diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação? E aí o item fala bem claramente que é nos casos em que a execução do objeto da parceria se exigir, ou seja, para executar o objeto que foi combinado no meu plano de trabalho, posso utilizar parte do recurso que me foi passado para custear as despesas com deslocamento e hospedagem? Posso? Em qualquer proporção? Pode ser metade do valor? Pode ser 90% do valor? E aí, o que vocês acham? Posso. Posso sim, tá? Isso aqui está correto. E isso está previsto lá no artigo 46 desta lei, tá? Que diz o seguinte: poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria. E aí ela vai citar algumas despesas, e aqui eu trouxe os incisos 2 e 3, que são referentes a esse item. Ó. Inciso 2, diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim exigir. E o terceiro, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria. Então, pode sim, tá? Está correto. Correto, correto, correto. Próximo. Artigo 23. Olha só. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta lei, tá? Então, os procedimentos para cada tipo de parceria podem ser diferentes? Podem, mas eles têm a necessidade de ser claros, objetivos e simplificados, tá? O objetivo deles é orientar a parte interessada, tá? E a administração pública também tem que facilitar o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, tá? Não é para ficar dificultando, amarrando os processos, não. Isso está instituído em lei, tá certo? E no artigo 24, a lei diz o seguinte: exceto nas hipóteses previstas nesta lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento, parêntese, termo de colaboração ou de fomento, o que eles têm em comum? Tem transferência de recursos, tá? Então, estamos falando de quando há transferência de recurso. A celebração desses termos será precedida de chamamento público, voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto, tá? Então, olha só. Na continuidade dessa aula, nós vamos falar sobre o processo de chamamento público, como isso acontece, como são os procedimentos para que uma parceria seja firmada, tá certo? Mas por hoje, essa aula termina por aqui. Se você quer ter acesso à continuidade dessa aula, em que a gente vai responder mais perguntas e vai falar dos aspectos mais relevantes dessa lei, eu te convido mais uma vez a vir ser nosso aluno, porque aí você vai ter acesso à continuidade dessa aula, tá? E a todas as outras aulas que o Soma preparou especificamente para te ajudar a conseguir entrar no ICMBio no concurso agora, que vem em 2025. Então, vem ser aluno do Soma, tá certo? E muito obrigada pela companhia hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, você me encontra no Instagram. Vai aparecer daqui a pouquinho o meu @. Você pode entrar em contato. Eu respondo todo mundo, eu tento ajudar. E se você já é meu aluno, eu te espero na próxima aula.